Fala, empreendedores! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os motivos pelos quais eu acredito que você deveria empreender em 2026. E para justificar essa minha afirmação, eu vou usar a minha própria história de vida. O que aconteceu comigo? Eu empreendo há 17 anos. Como empreender há 17 anos mudou a minha vida e por que eu acho que você deveria empreender? Para começar esse vídeo, eu gostaria de contar o começo da minha história com o empreendedorismo. E essa minha história com o empreendedorismo não tem um marco bem definido. As coisas foram acontecendo, ainda quando eu era muito jovem, ali entre 15 e 18 anos de idade. Eu sei que eu fui percebendo algumas coisas, eu fui conhecendo algumas pessoas, eu fui vendo algumas realidades, que ali eu entendi que o melhor caminho para mim seria empreender. Que eu não conseguiria seguir um caminho, entre muitas aspas, normal das pessoas e que aquilo não faria sentido nenhum para mim. E eu vou narrar algumas coisas, não que elas aconteceram nessa ordem, mas eu me lembro de alguns fatos, né? O primeiro fato, eu lembro que eu tenho uma irmã que ela se envolveu com um médico na ocasião, e ele era um homem altamente instruído, ele trabalhava como autônomo, né, como médico, ele tinha uma realidade totalmente diferente, não só em termos de dinheiro, ele ganhava sim muita grana, mas era dinheiro e liberdade. E quando eu vi a quantidade de dinheiro que ele tinha, a liberdade de trabalho que ele tinha, como ele estava em São Paulo, e daqui a pouco ele estava no Espírito Santo, daqui a pouco ele estava em outro país, ele trabalhava assim de uma forma muito solta, aquilo me chamou muita atenção. Porque aí eu tenho que falar um pouco da minha história também. Eu vim de uma família pobre, e quando eu falo pobre, nada de uma necessidade muito exagerada, a gente nunca passou fome, mas em casa era meu pai, minha mãe e eu, os meus irmãos já eram mais velhos, né, a gente tem uma diferença muito grande de idade, então meu pai ele tinha ali alguma coisa em torno de 2 salários mínimos a 3 de renda, ele tinha uma casinha de aluguel. Então vamos supor que era entre 3 e 4 salários pro grupo familiar. Então assim, não era pouco, mas também não era um exagero. Então a gente tinha ali a compra do mês garantida, a gente tinha a casa própria, meu pai tinha carro, mas era só. Mercado, compra, uma viaginha final de semana, uma coisinha bem tranquila, sem excessos, sem roupa de marca, sem viagem para fora do país. Eu só fui conhecer algum outro país quando eu pude pagar. Então era o básico legal, né, um básico bacana e só. E aí quando eu vi esse médico, ele me abriu assim um horizonte de coisas que eu nunca nem imaginava. Então minha primeira viagem interestadual, por exemplo, foi com esse médico. Se eu não me engano, o primeiro avião que eu peguei, eu acredito que foi com ele também, né, viagens custeadas por ele, né, juntamente ali com a minha irmã. Então ali eu já tive um primeiro choque de realidade. Além dele, que foi uma grande influência, outros pequenos empreendedores que eu fui conhecendo na minha realidade, né, eu sempre fui muito comunicativo, então eu conheci ali o dono do mercadinho, o cara que tinha uma lojinha de moto, os pequenos empreendedores aqui do bairro, e também me chamou a atenção que eles também tinham uma posição financeira diferenciada e uma liberdade diferenciada também. E aí, na sequência, o outro fator que foi bem decisivo, digamos assim, para eu empreender, foi quando eu entrei na minha faculdade, a minha primeira faculdade, eu sentei na primeira carteira de frente para um professor, que era um engenheiro do ITA, um cara muito estudado, um cara que também tinha muita grana, um cara que também era autônomo, e ele estava lendo esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Aí eu vi aquele livro ali, e detalhe, até aqui, eu só tinha experiência de ter visto, conversado com empreendedores e pessoas que tinham dinheiro, que destoava muito da minha família, que era a família de operários, pessoas que trabalhavam em fábricas. E aí quando eu vi, né, esses empreendedores, já mudou o game pra mim. E aí quando eu fui ler esse livro, que eu vi na mesa do meu professor, eu comecei a introjetar alguns conteúdos de finanças que também mudaram a minha vida, e a minha mente, a minha vida, em relação a dinheiro. Porque daí eu li o Segredos da Mente Milionária, eu já li o Pai Rico, Pai Pobre, aí depois eu já li o outro aqui, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, e aí fui lendo livros de finanças pessoais, um atrás do outro, e ali, além de ter os exemplos, a minha mente já começou a se expandir em relação a dinheiro. No mesmo tempo disso tudo acontecendo, ali com 18 anos, foi onde eu comecei a empreender com algumas coisas. Então eu tentei fazer um negócio aqui, eu tentei fazer outro negócio aqui, eu vendi alguma coisa aqui, eu sempre trabalhava CLT e vendia alguma coisa por fora. Trabalhava CLT e tentava construir um negócio no final de semana. E aqui, galera, não pense que foi fácil não, porque assim, começando de baixo, com pouco dinheiro na mão, porque daí eu comecei a trabalhar, eu ganhava um salário mínimo ali como vendedor de loja, como atendente de telemarketing, e eu sempre ganhei nos meus trabalhos iniciais um salário mínimo. Então não tinha muita grana pra fazer alguma coisa assim, pra aportar em algum negócio. Então eu sempre tive que começar com pouco. Então quanto que eu tenho para começar um negócio? Eu comecei diversos negócios com R$500, que era meio salário mínimo na ocasião, né? O salário mínimo estava em torno de 1.000, ali quando eu devia ter meus 19 anos mais ou menos,
ganhava uns 1.000 e pouco, e aí sobrava uma graninha, eu ia aportando para tentar fazer alguma coisa. Eu comprava bolsa para vender, eu comprava prata para vender. Teve uma época que eu pegava brinco na 25 de março, trazia para São José e colocava algumas meninas para vender para mim, pagando comissão, e eu mesmo vendia algumas coisas. Então eu comecei muitos negócios com R$500. Então, como eu tinha pouco dinheiro para aportar, eu não tinha muita escala. Então não foi fácil. Teve muitos negócios que eu tive, por exemplo, eu recebi golpes. Golpes não é a palavra certa, mas assim, teve inadimplência, a pessoa comprou, não pagou, eu coloquei uma prata para uma menina vender, ela vendeu, mas não me pagou, e aí não consegui receber. Então, assim, eu fui tendo vários percalços nesse caminho aí de empreendedor, né? Então eu tô contando toda essa história, daqui a pouco a gente vai chegar na parte boa, mas eu preciso trazer tudo isso para você entender que, de repente, às vezes, ou você tá enfrentando uma dificuldade aí, e você tá achando que você é o problema, ou às vezes você vai enfrentar uma dificuldade caso você comece a empreender e você vai achar que você é o problema. Então, para isso eu tô narrando a minha história e mostrando que foi difícil também, para que você entenda que eu também tive esse problema. Foi muito difícil no começo. Até que aí vem talvez a grande lição que eu sempre trago em vários vídeos que eu faço, com pessoas que eu converso, até que eu acertei o primeiro. Então eu fui tentando um monte de coisa, tentando um monte de coisa, tentando um monte de coisa, e tentando, e que vai, quebra, e vai, perde a grana, e vai, e tal. 2012, entre 2012 a 2013 eu acertei o primeiro negócio. Foi o primeiro investimento que eu fiz, que fui, coloquei, deu retorno, vendeu, e o negócio começou a dar certo, começou a tracionar em uma escala pequena. Não deu rios de dinheiro, não coloquei R$1.000, voltou 1.000 em um mês, não. Coloquei 1.000, voltou 100, vai, 10%, legal. Os investimentos em banco aí dá malemar, né? Então, voltou 10%, voltou 8%, opa, acertei alguma coisa aqui. Aí, a minha vida começou a mudar. Porque o que aconteceu? Desse negócio, não demorou muito, ele começou a me dar mais ou menos um salário também, já na mão, no bolso de lucro. Então, o que começou a acontecer aí, por volta ali de 2013 a 2014? Eu comecei sempre a ter 2 salários mínimos. Então eu tinha um salário enquanto CLT, e eu tinha um outro negócio que eu tinha aberto, que dava mais um salário na mão, trabalhando por conta própria. Opa, então já tinha 2 salários. A minha realidade financeira já começou a mudar aí. Eu sempre falo para as pessoas que vale a pena empreender, eu repito isso muitas vezes, porque você só precisa acertar uma vez. Você pode errar 10. Se você não parar, em algum momento, você vai acertar 1. E é esse um acerto que você precisa, para as coisas começarem a engrenar. E isso aconteceu comigo. E aí, o que começou a acontecer? Desse acerto, as coisas começaram a ficar melhor. Eu estava sempre ganhando um pouquinho mais. Eu comecei a ter um certo confortinho de vida. Como eu falei, eu sempre tive, a partir daí, 2 salários, né? Então, um salário CLT, mais um salário empreendendo. E aí as coisas começaram a andar. Aí eu vou dar uma encurtada na história, porque o vídeo já tá ficando extenso, mas o que aconteceu logo depois desse primeiro acerto? Esses 2 salários combinados, eles começaram a dar condições para mim. Condições para que eu conseguisse pagar a segunda faculdade que eu fiz, condições para arriscar outros negócios. Tive uma outra ideia. Tava mais fácil arriscar essa outra ideia, porque agora eu não tinha um salário, que eu tinha que custear a minha vida, eu tinha que pegar um pouquinho que sobrava para testar. Não, agora eu tenho 2 salários, então eu tenho mais dinheiro para testar as coisas. E aí, gente, o que aconteceu? Na sequência, lógico, eu tô narrando aqui de forma simples e rápida, mas tudo isso você tem que entender que são meses ou anos. Mas o que aconteceu um tempo depois? Eu acertei o segundo negócio, que é o que eu tenho até hoje, que é um consultório de psicologia. Eu fiz a graduação em psicologia, eu sempre gostei muito de psicologia, eu sempre li muitos livros de desenvolvimento pessoal, então eu sempre tive essa intenção de estudar psicologia. E aí eu comecei a graduação, eu fiz, terminei e abri um consultório de psicologia. Aí foi o meu segundo acerto. E detalhe, aquele negócio de 2014, ele não morreu, ele existe até hoje. Estamos em 2026, esse negócio, que na verdade eu tô falando 14, é quando ele começou a tracionar. Mas ele existe mesmo desde 2012 a 2013. Foi nesse intervalinho ali, por volta de julho de 2012. Esse negócio ainda existia. O que aconteceu aí foi que eu pude parar de trabalhar CLT, porque daí eu já vivia dos meus ganhos. Quando entrou a psicologia, aí que eu estourei ainda mais, porque a psicologia começou a dar muito dinheiro de forma muito rápida. E aí, pra vir a cerejinha do bolo, eu acertei de vez um terceiro negócio. Esse sim transformou a minha vida. E aí, imagina, agora a gente tem 3 resultados, né? Primeiro negócio, segundo negócio, terceiro negócio. Eu acertei 3 vezes até o presente momento. Então eu tenho 3 negócios que existem, que estão vivos, que estão dando dinheiro e que me dão uma bela grana e uma bela de uma liberdade. Então o que eu queria trazer aqui pra vocês? Eu, Fernando, eu não fiquei milionário ainda. Tudo indica que eu vou ficar, mas eu ainda não cheguei lá. Mas quando eu pensei nesse vídeo, eu pensei em falar isso pra vocês, porque
eu penso o seguinte, só o que eu conquistei até aqui já valeu infinitamente a pena em relação a tudo que eu apanhei tentando empreender, os negócios que eu abri que deu errado, os calotes que eu levei, às vezes eu fui lá, fiz um puta do esforço, o negócio não deu resultado. Sim, eu me lasquei muito empreendendo nesses 17 anos. Só que esses 3 acertos, eles já valem a pena. Apesar de eu não ter chegado no 1 milhão, que sempre é o sonho de todos os empreendedores, né? Que é fazer 1 milhão. É um número bem interessante, assim. Eu vejo que todos os empreendedores buscam fazer o seu primeiro 1 milhão. É uma grande meta, né? Mas o insight que eu trago nesse vídeo é que apesar de eu não ter chegado lá, só o que eu conquistei, só os 3 acertos, já valem a pena. Por quê? Hoje eu não tenho 1 milhão, mas eu tenho uma renda extremamente alta. Eu nunca, acho que talvez, eu não sei se eu já imaginei que eu ganharia isso, talvez eu já sonhava, né? Eu sempre sonhei em ganhar muito. Mas eu não imaginei que de fato essa realidade poderia chegar como chegou. Né? Ganhar uma bela grana todos os dias, né? Ter condições, por exemplo, eu tenho 2 carros, eu tenho um convênio médico, hoje eu não preciso mais me passar em consultas de SUS, que a gente sabe que infelizmente no Brasil é uma porcaria você depender de um SUS, você ter que esperar 1 ano, 2 anos para fazer um exame. Então o fato de eu empreender e conseguir me bancar hoje me dá essa liberdade de eu poder viver bem, eu como em bons restaurantes, eu consigo viajar 1 vez por ano, quando eu quero começar um negócio, é sempre muito fácil, porque eu consigo tirar, preciso de 10 mil para testar esse negócio aqui, é 3 mil de cada. Né? O negócio 1, 2 e 3, cada um precisa aportar 3 e pouquinho para eu começar um negócio, então fica muito fácil testar, né? Isso ajuda a entrar com novos negócios. E a grande cereja do bolo vem, na verdade, até o presente momento, na questão da liberdade. Você lembra que lá no comecinho do vídeo, eu falei que quando eu vi aqueles empreendedores que eu conheci lá quando eu tinha 15 a 18 anos, que o que me chamou a atenção era dinheiro e liberdade? Então, dinheiro eu conquistei uma grana legal já, claro que eu tenho metas de ganhar ainda mais, eu tenho minha meta aí do meu 1 milhão também, como todo mundo tem, só que liberdade eu já tenho. E eu tenho uma bela de uma liberdade hoje em dia, né? Tô gravando esse vídeo para vocês num domingo, à noite. Eu vou trabalhar amanhã, segunda, 2 horas da tarde. Quem determinou essa agenda fui eu. Eu que coloquei lá na minha agenda do meu consultório, que eu só atendo a partir das 2 horas da tarde. Então eu tenho liberdade para manejar a minha agenda. Porque eu lembro até hoje, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu vi uma moça que trabalhava comigo, ela tinha os seus 45 anos, mais ou menos, na ocasião. Eu não lembro em qual trabalho que a gente trabalhava junto, acho que era até na Vivo, se eu não me engano. Eu lembro que um dia ela queria almoçar num horário, porque ela tinha um motivo pelo qual ela queria almoçar naquele horário, e eu lembro que a gerente, por a troco de nada, não autorizou ela a almoçar naquele horário que ela queria. E assim, cara, que babaquice, porque o que ia mudar? Só simplesmente trocar aquela funcionária, colocar eu no horário dela, colocar o outro, não ia mudar nada na vida de ninguém. Mas aquela moça, ela foi impedida de almoçar no horário que ela queria, porque ela tinha que aproveitar o horário de almoço para levar um documento, sei na onde, blá blá blá. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, um funcionário CLT não pode muitas das vezes nem escolher o horário que ele almoça. Eu falei, cara, eu não quero chegar em 40 anos, 45 anos, 50 anos de idade e passar por isso. Eu não posso passar por isso, eu não quero. Eu quero ter autonomia da minha vida, né? E aí com 17 anos empreendendo, eu tenho autonomia hoje, eu que determino a minha agenda. Se amanhã, por algum motivo, eu tô doente, não vou conseguir atender, eu posso só passar uma mensagem para meus pacientes, no consultório, não vou poder ir hoje, vamos remarcar, vocês podem vir na terça e tal. Eu tenho uma galera muito bacana que faz terapia comigo, certamente eles iriam compreender, mexe na agenda, pronto, acabou. Esse final de semana que vem eu vou participar de uma feira em São Paulo, né, de empreendedorismo. Eu simplesmente travei minha agenda de sexta, porque aí eu tenho o dia inteiro para me preparar, para eu preparar meu carro para viagem, para eu comprar uma roupa se necessário. Então, assim, em 17 anos empreendendo, o marco financeiro eu ainda tô buscando, que é 1 milhão, né? Mas assim, tá fácil, não tá muito longe, entendeu? Eu tenho já uma bela de uma grana. Se eu simplesmente parasse agora, vamos supor que o meu resultado se estagnasse onde eu tô hoje. Pô, Fernando, você vai ganhar a mesma coisa que você tá ganhando hoje até pro resto da sua vida. Cara, já é um ganho assim absurdo, tendo em vista de onde eu vim, da realidade de um salário mínimo. Então já valeu muito a pena o rolê até aqui. Além disso, a liberdade que eu consegui conquistar de ter a minha própria agenda, de ser dono do meu nariz, de fazer as coisas que eu quero fazer, de arriscar o que eu quero arriscar, eu posso mudar meus protocolos, eu posso... Essa liberdade de fazer o que eu quero fazer, ela também é impagável. E tudo isso foi conquistado através do empreendedorismo. Então, como eu falei num vídeo anterior, dessa semana ainda, o empreendedorismo pode até ser que ele não seja o grande objetivo da sua vida. Eu vivo para empreender. Pode até ser que não seja isso. Mas o que eu vejo é que o empreendedorismo ele pode ser o veículo para você conquistar o que você quer conquistar. Pode ser o dinheiro, a liberdade, como eu estou mencionando aqui, né? Então eu preciso ir até Roma. Roma é o meu destino.
Mas que veículo eu vou usar para chegar a Roma? Ah, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de embarcação. Então eu tenho um veículo para chegar a Roma. O empreendedorismo, quando eu estava lá atrás com 15 anos de idade, 17, e eu percebi que assim, era um veículo que eu poderia usar. É um veículo muito democrático, é um veículo que você, não necessariamente você precisa vir de uma família real, ou você precisa que o seu pai te dê, sei lá quantos R$1.000 para você empreender, para você começar a sua história. Não, assim como eu comecei com R$500 do meu próprio trabalho, do meu próprio dinheiro. Então eu percebi lá atrás que o empreendedorismo seria um veículo que iria me tirar daquele ponto A, que era uma pessoa que estava vindo de uma família pobre e queria começar a trabalhar ganhando um salário mínimo por mês, para me levar até os meus sonhos. Na ocasião, e eu nem sei se hoje teria um outro veículo que conseguiria trazer essa mudança tão grande na minha vida, né? E o empreendedorismo foi esse veículo que conseguiu me tirar do ponto A e levar para o ponto B. E reforçando mais um recado desse vídeo, a grande questão é que você precisa acertar uma única vez. Então eu não sei qual é o seu momento, você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Eu não sei se você está assistindo e você já tem um resultado bom, assim como eu. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, de repente você está começando agora. Ou de repente você está tentando, você está batendo cabeça, você não está conseguindo, você não está tendo resultado. Mas assim, não pare de empreender. Você pode até trabalhar CLT, não tem problema. Vai lá, registra sua carteira, pega um trabalho e continua. Pega uma moto, vai fazer entrega. Trabalhe com o que for necessário. Mas não para de empreender, porque você só precisa acertar uma vez. Você precisa gravar essa frase. Você só precisa acertar uma vez. Quando você acertar o seu primeiro negócio, a sua vida já vai tomar uma coloração totalmente diferente. Você vai começar a ver dinheiro, você vai começar a ter liberdade, você vai começar a ter mais capital ainda para ou melhorar esse negócio que você acertou, ou investir em algum segundo negócio, enfim. Você só precisa acertar uma vez. E lembre-se que às vezes você não vai ter o resultado financeiro que você gostaria, mas só a liberdade que você conquista empreendendo, sendo dono do seu próprio nariz, entrando a hora que você quiser, saindo a hora que você quiser. Se você não quiser trabalhar de manhã, beleza, começa à tarde, você vai até mais tarde, você trabalha num sábado, você trabalha num domingo. Só essa liberdade de você mandar na sua agenda também é impagável. Bom, esse canal é um canal dedicado para a gente falar de empreendedorismo e de psicologia. Então se inscreva aqui no meu canal se esse assunto é interessante para você. Se você gosta de pautas como essa, se inscreva que sempre que eu postar um vídeo sobre empreendedorismo, você será notificado. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 produtos que eu tenho. Um é um e-book, que é bastante interessante, que eu falo sobre os nossos padrões mentais e emocionais em relação ao empreendedorismo. Então eu vou te ajudar a se entender melhor, entender o seu perfil comportamental e como isso influencia nos seus negócios, na sua vida pessoal e no seu relacionamento. É um e-book muito interessante. E eu também vou deixar um curso, que é um curso onde eu ajudo profissionais liberais a saírem do zero e construírem um negócio de pelo menos 10 mil mensal. Então eu vou deixar esses 2 links aqui na descrição. Se fizer sentido para você, eu te convido a ou comprar o e-book ou se inscrever no meu curso. Está aqui embaixo na disposição. Está aqui embaixo na descrição do vídeo, está à sua disposição. Bom, eu gostaria que você deixasse aqui para mim agora um comentário. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo fez sentido para você? Como que esse vídeo te afetou? Como que ele te tocou? Comente aqui para mim o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e nos vemos no próximo.